coisas que você trouxer para sua vida, desde pessoas até objetos mais efêmeros como uma caneta, vai precisar de manutenção. Então, neste vídeo eu trouxe algumas dicas importantíssimas para quem quer iniciar no seu destralhe, fazer o seu primeiro destralhe, ou para quem já está fazendo destralhe e acabou que está tendo empecilhos assim de conseguir destralhar como nos primeiros destralhes. Então eu trouxe essas dicas hoje para aproveitar o final de ano, que é a época propícia para fazer o destralhe, fazer aquele descarrego de coisas desnecessárias. Então fica no vídeo que tem dicas bem legais e bem importantes para quem já faz destralhe e para quem quer começar a destralhar, para fazer aquele destralhe supimpa no final do ano, de final de ano. Lembrando que aqui no canal já tem outros vídeos sobre destralhe visual, destralhe digital. Tem vídeos eu mostrando destralhes que eu já fiz. Então assim, se você se interessar melhor pelo tema ou mais pelo tema, eu vou deixar links dos outros vídeos que eu tenho aqui no canal sobre o assunto para vocês darem uma olhada, tá bom? A primeira coisa que você precisa definir para começar a fazer o destralhe é você entender, ou melhor, estabelecer o motivo pelo qual você quer destralhar. A maioria das pessoas pensam em fazer aquele primeiro destralhe porque começam a conhecer sobre minimalismo, sobre vida simples, sobre uma vida menos consumista, e aí você acaba olhando ao seu redor e notando que você tem coisas demais. Então, pra mim, esse é um dos principais sintomas de que tá na hora de destralhar, né? Você olhar ao seu redor e você falar, nossa, eu tô com muita coisa. Pra você que está começando um destralhe, e para você que quer fazer agora o destralhe de final de ano, você precisa olhar, você precisa parar e pensar, por que eu quero destralhar? Motivo de destralhar visualmente, ou seja, diminuir a quantidade de objetos no meu ambiente, uma vida mais simples, mais minimalista, mais descomplicada. Estou enfrentando muitos problemas com relação à organização da minha casa, das minhas coisas, não estou conseguindo manter a organização, então mesmo de limpeza, porque existem algumas pessoas que elas acumulam tantas coisas que é difícil manter uma limpeza efetiva da casa, né? E ali é muito difícil de manter uma limpeza quando você tem muitos objetos. Comece aos poucos. Um dos motivos pelos quais as pessoas acabam se arrependendo de terem destralhado as coisas é porque elas vão com muita sede ao pote, ou seja, sai catando tudo que vê pela frente, destralhando sem um critério. Para que você não passe por isso, destralhe aos poucos. Eu gosto da metodologia de ir por ambientes. Marie Kondo indica que a gente destralhe por categorias, mas isso é para pessoas que realmente têm muita coisa. Quando você não tem tantas coisas assim, você não tem um nível de acumular, você não é tão acumulador, então fica um pouco difícil você destralhar por categoria. Eu geralmente faço destralhe nas minhas coisas, no meu próprio quarto, porque eu não moro sozinha. Então acaba que o destralhe por categoria não faz tanto sentido pra mim. Ou também se você tem poucas coisas, se você já tem poucas coisas, você não é uma pessoa acumuladora, não faz tanto sentido você destralhar por categoria. Mas já se você é acumuladora, se você vai fazer um destralhe na sua casa, sua família é grande, você tem muitos cômodos, tem muitas coisas, então faz sentido sim você destralhar por categoria. Seria você escolher, por exemplo, papelaria. Então você vai ali catar na sua casa, né, escolher na sua casa todos os ambientes que possuem itens de papelaria e você vai fazer o destralhe, ver o que vai ficar e o que vai sair. No meu caso, eu gosto de duas metodologias de destralhe: o destralhe por ambiente ou aquela metodologia, eu acho que é a mais radical de todas, que é você pegar tudo, retirar do ambiente e recolocando somente o que você quer que fique. Essas são algumas metodologias que você pode utilizar aí no seu destralhe. A Marie Kondo, ela também fala que você precisa fazer tudo de uma vez, não ir fazendo aos pouquinhos. Eu concordo com isso, eu acho que hoje eu tirei o dia para destralhar, então você realmente senta e destralha o que tem que ser destralhado, porém tem gente que tem muitas coisas, não dá pra você destralhar tudo em um dia só. Vi um criador de conteúdo que ele fala que ele passou alguns meses destralhando, porque ele tinha muita coisa e ele só tinha um dia na semana para fazer o destralhe. Só que ele marcou esse compromisso, então todo final de semana, impreterivelmente, ele sentava e ia destralhar as coisas. Então assim, ele não destralhou tudo num dia só, em uma semana só. Porém, ele focou naquele objetivo até chegar no ponto em que esse destralhe fosse efetivo. Então, uma outra metodologia que você pode fazer, e eu acho que é excelente, eu faço algumas vezes quando eu vou destralhar
uma quantidade grande de coisas, é o seguinte, você vai separar. Hoje mesmo eu não destralhei tanta coisa assim, mas eu fiz essa diferenciação. Coisas que são para doar, coisas que eu vou passar para outras pessoas, coisas que vão para o lixo e coisas que podem ser reaproveitadas, recicladas. A caixa do doar, a caixa do jogar fora e a caixa do reutilizar, ressignificar, consertar. Se você, por exemplo, vai destralhar sapatos, né, roupas, e você fala assim para alguma amiga, para alguma pessoa, fulana, estou me desfazendo de tal peça, você tem interesse? Então, se a pessoa tiver interesse, você vai lá e doa para ela. Ou você pode também revender, colocar em brechó hoje está muito em alta, e você revender e fazer um dinheiro com aqueles objetos que você está destralhando. Outra opção também é a reciclagem, né? É ressignificar aquele objeto. Poderia ter sido jogado fora, mas que eu vou trazer ele para a vida novamente e dar uma nova utilidade para ele. Todas as pessoas passam pela questão do destralhe de objetos de cunho emocional, sentimental. Muitas pessoas têm dificuldade para destralhar presentes, né, que é um objeto de cunho sentimental, tem dificuldade de destralhar coisas da infância, coisas ligadas a alguns eventos, mas é necessário destralhar também estes objetos. E o que eu recomendo é deixar por último, porque se você começar a destralhar por itens sentimentais, você já não vai mais continuar, você já vai acabar com o seu destralhe, vai te dar preguiça, vai te dar um cansaço mental, enfim. Então deixa por último esses itens, deixa pra depois. Depois que você terminar todo o seu destralhe, tirar todos os itens que você não quer mais, fazer aquela separaçãozinha que eu falei, doar, ressignificar e jogar fora, você vai lá para os itens de cunho sentimental e vê o que vai ficar e o que vai sair. Tá? As duas últimas dicas que eu tenho para dar com relação ao destralhe é que o destralhe tem que ser uma atitude permanente na sua vida, de você balancear. E eu sempre tenho falado sobre aquelas perguntinhas que a gente precisa fazer na nossa vida para a gente manter uma vida equilibrada e saudável. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou mantendo na minha vida, isso que eu estou trazendo para minha vida, está de acordo com a vida que eu quero ter daqui para frente? Se sim, permanece. Se não, é tchau e beijo. Isso você deve fazer também com seus objetos. De tempos em tempos, você olhar ao seu redor e verificar. Essas coisas fazem sentido para mim atualmente? Coisas são como pessoas, são como relacionamentos. Muitas vezes os nossos relacionamentos eles fazem sentido no período da nossa vida. E em outro período já nem tanto. Já não trazem tanto bem pra gente assim. Então o que a gente faz? A gente desfaz os relacionamentos. A mesma coisa são os nossos objetos, que são ferramentas. Eles têm significado durante um período pra gente. E durante outro tempo a gente já não tem tanto significado pra gente assim. Então, alguns objetos que foram muito úteis até então perdem o significado. Por isso, eles devem ser destralhados, doados, vendidos, enfim. Eu já tenho 6 anos de minimalismo, então até hoje eu ainda tenho que me policiar com questão disso, né? Esse ano mesmo eu percebi que eu tinha trazido muitas coisas novas pra minha vida. E isso acaba que a gente olha ao nosso redor e fala, nossa, eu tenho muitas coisas. Eu tô com muitas coisas, eu preciso destralhar. A última dica que eu dou pra vocês é o seguinte: adote a doutrina do menos é mais. Eu sempre tenho em mente, quando eu penso com relação à minha vida, às minhas coisas, ao minimalismo, que eu sou uma pessoa só, como a Carol, não tem um clone meu. Então, quem vai cuidar das minhas coisas sou eu. Eu vou ter que manter as minhas coisas, eu vou ter que cuidar das minhas coisas, eu vou ter que zelar pelas minhas coisas. Então, quanto menos coisas eu tiver, maior cuidado eu terei com as coisas que eu tenho, porque eu terei mais tempo para dar atenção às coisas, não só a coisas imateriais, né? Experiências, relacionamentos, essas coisas, mas aos nossos objetos. As coisas, elas precisam de manutenção, elas precisam de limpeza, elas precisam de gasolina para funcionar, de combustível para funcionar, de bateria para funcionar, de energia para funcionar. Elas precisam ser limpas, elas precisam ser higienizadas. Então, para que se conserve, elas mantenham sua utilidade. Então, quanto menos coisas você tiver, mais cuidado você vai ter com as coisas que você tem. Mais atenção você vai dar para as coisas que você tem. Mais coisas eu adquiro, mais coisas fubangadas eu tenho. Ou seja, coisas mal cuidadas, coisas que não ficam bem, ficam sujas, ficam à toa. Todas as coisas que você trouxer para a sua vida, desde pessoas até objetos mais efêmeros como uma caneta, vai precisar de manutenção. A partir de hoje, pense sempre, quando você for trazer qualquer coisa, até você fazer uma nova amizade, você vai dar seu WhatsApp para uma pessoa nova, pense
Eu vou poder manter este relacionamento? Eu vou poder manter este objeto? Eu vou poder manter isso na minha vida? Eu vou dar atenção para isso na minha vida? Se a resposta for não, então deixe como está. Gente, o vídeo de hoje é sobre esse assunto maravilhoso que eu adoro, destralhe. E aproveita para fazer aquele destralhe épico no final do ano e volta aqui e me conta nos comentários como foi o seu destralhe. Eu estou pensando em fazer um outro vídeo sobre destralhe ainda esse ano, falando sobre destralhe digital e destralhe visual, que também são dois assuntos importantíssimos. É um canal que está em crescimento, está em avanço, mas assim, com relação a conteúdo, eu tento trazer o melhor, né? Com tudo, com o que eu tenho, com as possibilidades que eu tento trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e tchau!